Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre Noir Burlesque. Essa é uma HQ lançada aqui no Brasil pela editora Trem Fantasma. Trem Fantasma tem trazido obras interessantes e o seu catálogo tem inclusive o Primal que eu comentei aqui algumas semanas atrás, Jeff Lemire e Andrea Sorrentino, uma história de ficção científica e direito dos animais. Vou deixar o card aqui em cima. É possível que você encontre essas e outras obras também no site da editora Trem Fantasma. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer a loja da editora, porque alguma das suas obras é exclusiva à venda pelo Clube do Trem, que é uma assinatura que a editora faz. Essa daqui já está disponível para venda lá no site deles por R$ 89,00. É uma HQ em capa dura com 108 páginas, com roteiro e arte do Marini. Marini é um desses nomes da indústria, né, e da escola europeia de quadrinhos que de vez em quando tem alguma obra lançada aqui no Brasil. Talvez a mais famosa desse artista tenha sido o Batman Príncipe das Trevas, que foi lançado há um tempo atrás pela Panini em 2 edições, um álbum bonito, muito bem ilustrado. E falando em álbum bonito e bem ilustrado, Noir Burlesque bebe da mesma fonte que outras obras do noir, né? Desse estilo onde contos policiais envolvendo mulheres incríveis e homens destemidos em um período histórico ali que sempre parece passar nos anos 30, 40. É isso que é o estilo noir, com uma temática própria ali de histórias mais intimistas. Fade Out, do Ed Brubaker, e que saiu aqui no Brasil pela editora Mino, talvez seja um excelente exemplar de como esse universo do noir mistura com a coisa do cinema, com a questão da máfia. Ele pode funcionar com pitadas de sensualidade e de suspense. Mas para mim, o grande exemplar dessa escola nos quadrinhos continua sendo Black Sad, do Dias Canales com o Garnidor. Aqui a gente tem o detetive Black Sad envolvidos em inúmeros casos e ganhou essa edição integral aqui no Brasil, que já está um tanto quanto rara de se encontrar, pela editora SESI, que já não publica mais quadrinhos. Voltando a Noir Burlesque, aqui a gente vai conhecer o Slit, eu acho que é esse o nome do personagem, que é o nosso protagonista. Ele é um marginal, né? Um cara durão que em alguns momentos vai lembrar ali como se fosse o Marvin de Sin City. Só que todo cara durão tem uma garota que mexe com ele. E nesse caso, uma história no ar não seria diferente, né? A gente está falando de Debbie. Para o Slick, ela é a Debbie, mas para a plateia da Burlesque, que é uma boate onde ela faz o seu show, essa garota se chama Caprice. É uma garota ruiva, extremamente sensual, uma dançarina que faz dos seus espetáculos o ponto alto da noite de alguns homens. Temos aqui os elementos principais de uma boa história no ar, né? Temos uma mulher fatal, temos um detetive que na verdade aqui é a figura de um fora da lei, bastante destemido, bastante ousado, bastante corajoso e muitas vezes audacioso. Essa história mostra a relação desse cidadão com a máfia local e como ele transita ali entre o herói e o vilão, né? Um anti-herói. O Slit, ele tá tentando pagar uma dívida de jogo de algum conhecido seu, mas ele se vê novamente seduzido pela Debbie, pela Caprice, seduzido a atrair o chefão da máfia local, que por acaso é também noivo dela e dono da boate onde ela faz os seus shows. A trama começa a se complicar quando ele passa a ser perseguido pelos guarda-costas do chefão do crime local e, ao mesmo tempo, a Debbie passa a ser o seu interesse amoroso novamente, mesmo a despeito da história pregressa dos dois. Eles já se conheciam há algum tempo e já houve um romance no passado que não deu certo. Então, assim, tem tudo para ser uma história com aqueles elementos clássicos de um filme policial: traição, perseguição,
vingança e muita pancadaria. Mas tem uma elegância que só o Marini consegue colocar nas suas páginas, uma elegância sutil de luz e sombra, com apenas o vermelho de algumas cenas se distanciando desse mundo de penumbras, né? Desse mundo de preto e branco que o Marini compôs aqui. Essa história, ela é uma história muito previsível em alguns momentos. Ela tem uma narrativa muito simples, muito linear. O roteiro aqui não é o grande atrativo, mas sim uma arte deslumbrante. Mas, Daniel, a história se sustenta só pela arte? Eu diria que sim, mas ainda é cedo para tirar essas conclusões. O que a gente tem a dizer a respeito, então? Tem a dizer a respeito que esse é o volume 1 de 2. A editora Trem Fantasma já prometeu o volume 2 para janeiro de 2024. E a depender da conclusão que o Marini propor para Noir Burlesque, nós teremos aqui uma excelente HQ de iniciação para aqueles entusiastas do universo de histórias em quadrinhos policiais. Noir Burlesque, então, é uma daquelas histórias que você pega para ler, vai ficar sem um fim nesse primeiro momento, mas já tem uma primeira parte impressionante, envolvente e que, ao meu ver, é extremamente interessante. É um quadrinho muito simples de ser lido, é um quadrinho para qualquer público, apesar da recomendação ser para um público um pouco mais adulto, dado que ele tem as suas pitadas de erotismo. Eu gostei de Noir Burlesque, espero que a parte 2 chegue logo para a gente poder ver como termina a história desse casal e dessa cidade e dessa trama cheia de reviravoltas. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, já sabe, se inscreva. Forte abraço, até a próxima!